Bom dia, 74, ou boa tarde, 74, tudo bem com você, meus amores? Então, olha só, essa aula tá chegando para vocês no dia 20 de abril, segunda-feira, e é um dia que a gente se encontra à tarde também. Então, o que vai acontecer no dia 20 de abril à tarde? À tarde, quando a gente se encontrar, eu vou corrigir com vocês as questões que eu mandei sobre a multiplicação de 3 ou mais fatores. Tá? Então, eu pedi para vocês questões 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu pedi essas questões para vocês. Falei que tinha algumas que eram deveres para hoje, então eu já começo a correção aqui nesse momento também de algumas delas. Mas essa aula é para falar sobre as propriedades da multiplicação. Então, vocês não se preocupem, não vão fazer as atividades hoje. Isso, as atividades que eu mando agora fica para quarta-feira, tá? Mas o que são as propriedades da multiplicação? Vocês já tiveram propriedades da multiplicação quando viram os números naturais, só que agora é o conjunto dos inteiros. Essas propriedades valem, não valem, é a mesma coisa? Vou mostrar para vocês na aula de hoje então, tá certo? Então olha só, a primeira propriedade, que é uma propriedade bastante falada e a pessoa nem percebe que ela chama, é a propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa? Para falar dela, pausa um pouquinho o teu vídeo, pega seu caderno que eu vou corrigir com você a questão 14 da página 57. Eu havia pedido como deveres e eu já vou corrigir porque eu aproveito para falar da propriedade comutativa. Então, você já pegou? Beleza. Lá na questão 14 falava assim: em cada item efetue as multiplicações e compare os resultados. Então, tinha que multiplicar e comparar o resultado. Na letra A tinha assim, 5 vezes 10 e 10 vezes 5. Tá, moleza, 5 vezes 10, 50. E 10 vezes 5 também é 50. Pedia para comparar os resultados. O que esses resultados são? Eles são iguais. Tá. Aí na letra B a gente tinha 3 vezes menos 2 e menos 2 vezes 3. Então, eu venho aqui e vou fazer regrinha de sinais diferentes da negativa. 3 vezes 2, menos 6. Aqui é a mesma coisa. Sinais diferentes, negativo. 2 vezes 3, 6. O que aconteceu com esse resultado? Também é igual, são resultados iguais. E na letra C? Sinais iguais. São positivos, 4 vezes 7, 28. Sinais iguais, são positivos. E se for 7 vezes 4? Também dá 28. São iguais. 205 vezes 68 tem que armar a continha. Quem armou a continha chegou em 13.940. Ah, e se a prof trocar? Fizer o 68 vezes 205? 13.940, os resultados são iguais. Por que os resultados são iguais? Porque essa questão já queria começar a trabalhar com vocês a propriedade comutativa, que é a propriedade que fala que a ordem dos fatores não altera o produto. A gente fala essa frase sem saber que, na verdade, essa é a propriedade comutativa. Então, o que a propriedade comutativa faz? Ela mostra para você que se você trocar a ordem da multiplicação, o resultado é o mesmo. Prof, para que serve essa propriedade? Ela serve justamente para você conferir se uma continha está certa ou errada. Ou às vezes eu acho mais fácil colocar, por exemplo, o 5 antes do 10. Eu acho mais fácil multiplicar por 5. Você pode trocar a ordem e ter a certeza de que isso não vai mudar o teu resultado. Então, essa é a questão 14, corrigida, que ela fala da propriedade comutativa. Perfeito? Agora eu vou falar da propriedade associativa. Para falar da propriedade associativa, eu vou aproveitar e vou corrigir a questão número 15, também da página 57. Essa propriedade eu acho ela bem legal, bem interessante, e eu já mostro para vocês a utilidade dela. Então, agora a gente está falando da propriedade associativa.
que significa a associativa? Enquanto que a comutativa, comutar significa trocar, a associativa é uma maneira de juntar. Então, o que quer dizer a propriedade associativa? Juntar de maneiras diferentes para poder fazer a continha. Aí eu tenho ali a questão número 15. Aproveita, pega seu caderno, já está aí, né? E corrige comigo a questão número 5. Número 15, desculpa. Ela dizia assim: em cada item, calcule as expressões e compare os resultados. Então, tinha ali parênteses, 5 vezes menos 2, fecha parênteses, vezes 6. E tinha uma outra expressão na frente. Tinha uma expressão assim, ó, 5 vezes, abre parênteses, menos 2, esse menos 2 estava dentro de parênteses também, vezes o 6. Tá. Parece que são os mesmos valores e são, eles estão juntados de maneira diferente. Associados, juntados fica feio, né? Eles estão associados de maneiras diferentes. Então, eu vou primeiro resolver a continha que está no parênteses. Lembrando que em expressão numérica se faz primeiro a continha do parênteses. Então, aqui eu venho e faço sinais diferentes, vai dar negativo. 5 vezes 2 é 10. Menos 10. Vezes o 6. Então, agora eu vou pegar esse resultado, sinais diferentes, negativo. Isso deu 60. Tá. O que aconteceu aqui? Ele associou diferente. Na verdade, ele tinha colocado parênteses no começo, agora ele colocou parênteses no fim. Então, eu vou repetir o 5 e vou resolver a continha dentro do parênteses. Sinais diferentes. Negativo. 2 vezes 6, 12. Eu preciso deixar parênteses para proteger e não deixar grudar sinal. Sinais diferentes. Negativo, 5 vezes 12, 60. Associei os dois primeiros e multipliquei pelo terceiro fator. Ou, associei os dois últimos fatores para depois multiplicar pelo primeiro e isso ficou igual. Vale a propriedade associativa. Por que eu falei que eu gosto bastante dessa propriedade? Porque muitas vezes eu posso escolher quem que eu multiplico primeiro para ficar mais fácil. Eu, por exemplo, adoro essa aqui, ó. 5 vezes 2, eu gosto muito quando tenho 5 vezes 2, porque dá 10 e é muito fácil multiplicar por 10, porque é só colocar o zero no final do número. Gente, tinha uma outra maneira, então isso aqui não tá na questão, mas tinha uma outra maneira de eu associar. Eu poderia associar o 5 com o 6. 5 vezes 6 e deixar o menos 2 lá no final. Pode fazer isso? Pode. O que a prof fez aqui? Eu usei as duas propriedades. Associei e comutei, troquei de lugar o 6 com o menos 2. Então, eu usei a propriedade comutativa e troquei de lugar. Então, eu faço 5 vezes 6, 30. 30 vezes menos 2, isso dá menos 60. Então, essa propriedade, aquilo que eu falei, eu gosto bastante dela, porque eu posso trocar de lugar e associar de um jeito que eu acho que fique fácil para eu calcular, para eu multiplicar. Eu tenho mais uma facilidade quando o número tem zero, porque multiplicar por zero é fácil. Eu faço 3 vezes 2, 6 e coloquei o zero no final. Então, eu acho bem legal isso aqui, ó. Dessas, eu acho essa mais fácil e essa, porque aqui 5 vezes 12, eu já tenho que pensar um pouquinho mais, mas também não é difícil, né? Bom, falei da propriedade associativa, falei da propriedade comutativa, vou falar de uma propriedade bem importante, que é a propriedade do elemento neutro. O que é elemento neutro mesmo? Eu posso ter o elemento neutro da adição, mas existe o elemento neutro da multiplicação. Então, agora vem a propriedade elemento neutro. Claro que depois você vai pausando esse vídeo e colocando isso no seu caderno. Nossa, esse neutro ficou muito feio, vamos mudar isso. Muito feia essa letra, vamos melhorar. Elemento neutro. O nome já diz, gente, uma coisa que é neutra é algo que não tem influência, ele não altera. Na matemática, se alguém pensou assim, André, o elemento neutro é o zero. O zero é o elemento neutro na adição. Na multiplicação,
o elemento neutro é quem? Lembrou? Exatamente, quem falou 1 acertou. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, menos 20 vezes mais 1, eu vou fazer sinais diferentes, negativo. 20 vezes 1, 20. Ah, e se eu tiver assim, mais 1 vezes menos 438. Sinais diferentes. Negativo, 1 vezes 438 vai dar 438. Gente, quando um dos fatores é 1, o resultado é o outro fator. Então, eu tinha aqui 2 fatores, o resultado deu o fator. Então, quem é o elemento neutro da multiplicação? É o mais 1. Detalhe, hein? O livro não traz, mas o menos 1 é chamado de elemento oposto. Quando eu multiplico por menos 1, ele troca o sinal do outro fator. Só isso, mas deixa isso para depois. Então essa é muito fácil, a prof nem vai ficar perdendo tempo de falar do elemento neutro, tá? Andréia, mas não é o zero? Não. Na multiplicação, multiplicar por zero, zera tudo. Então se eu tiver uma multiplicação com vários fatores, se um deles é zero, pronto, já zerou tudo, dá tudo zero, certo? Então assim, existe uma outra propriedade que vocês viram lá no 6º ano, acredito eu que o Duarte deve ter falado com vocês sobre ela, que ela é chamada de propriedade distributiva. Então depois, elemento neutro, acho que tá tudo bem, né, gente? É o 1. A propriedade distributiva é uma propriedade mega importante, que eu vou falar sobre ela agora, mas que na verdade a gente usa bastante mais distributiva, tá? A propriedade distributiva é uma propriedade super importante que vocês vão usar muito no decorrer da vida escolar de vocês em matemática, né? E ainda esse ano, quando nós estivermos falando lá dos monômios, da parte da álgebra, de equação, vai precisar bastante. Então eu falo um pouquinho dela agora, mas agora a gente nem faz muito fala sobre ela. Eu explico agora, mas lá na frente a prof vai explicar de novo para vocês. O que é a propriedade distributiva? Então, é uma propriedade que eu chamo de propriedade do chuveirinho. Imagina que eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho que fazer essa conta. 5 vezes 87. O que normalmente a gente faz quando a gente vê uma continha assim? A gente arma aqui no cantinho. 5 vezes 87. Eu tenho que armar essa conta. Ah, eu faço de cabeça. Tem gente aí pensando. Ah, eu sei fazer de cabeça. Tá, mas a maioria das pessoas vai armar esse cálculo. Qual outra maneira que eu tenho de fazer esse cálculo para ficar fácil? Eu decomponho o 87. 87 é a mesma coisa que 80 mais 7. Concorda comigo? 80 mais 7, 87. É bem legal decompor em uma dezena cheia. Fica fácil. Por quê? Porque quando eu tinha 5 vezes 87, a propriedade distributiva fala para mim que eu posso fazer 5 vezes 80 mais 5 vezes 7. É a propriedade distributiva. Eu distribuo o 5 que está aqui fora, multiplicando todo mundo que está aqui dentro. Então, quanto que dá 5 vezes 80? Ah, essa é fácil. Eu faço 5 vezes 8. Isso dá 40. Vou acrescentar esse zero aqui, virou 400. Mas, agora eu preciso fazer 5 vezes o 7. Também é fácil. 5 vezes 7 é 35. Quanto que é 5 vezes 87? É 435. E eu fiz essa continha aqui sem armar o cálculo. Eu consegui fazer mentalmente, porque eu usei uma decomposição numa dezena cheia. Então essa propriedade é bem legal. Digamos que eu tivesse que fazer essa conta aqui, ó. 4 vezes 96. Tem pessoas que têm várias estratégias para multiplicar, cada um encontra o seu jeitinho, mas a grande maioria
arma a conta. Como é que eu posso usar a propriedade distributiva para me ajudar para eu não ter que armar a conta? Eu decomponho o 90. Como é que eu decomponho o 90? O 96, já falei, né? Eu decomponho o 96, eu decomponho em 90 mais 6. Entre parênteses, tá, gente? Essa decomposição precisa ser entre parênteses, porque agora vem a propriedade distributiva. Eu vou fazer 4 vezes 90, porque é fácil, eu faço 4 vezes 9, 36 e acrescento 0, mas agora eu vou fazer o chuveirinho, ó. 4 vezes 36. 4 vezes 6. 4 vezes 6 é 24. 4 vezes 90 mais 6 é 360 mais 24, isso dá 384. Eu gosto bastante dessa propriedade. Vou fazer mais um exemplo, tá? Depois pausa o vídeo, copia no teu caderno esses exemplos, vê se você entendeu. Mas a gente não vai precisar muito dela agora. A gente usa ela mais lá no final do ano. Daí lá eu explico bem direitinho de novo, tá? Digamos que eu tenho que multiplicar 6 vezes o menos 26. Vou armar a continha? Eu posso armar, mas eu posso decompor o menos 26. Como é 26, eu tenho que decompor em 20 e 6. Detalhe, hein? Ele é negativo, então tem que ser menos 20 e menos 6. Tudo bem? Menos 20, menos 6, quem deve 20 deve 6, deve 26, tá aqui. E aí o 6 tá aqui. O que o 6 vai fazer? O 6 está multiplicando tudo isso. Eu distribuo, eu faço um chuveirinho. 6 vezes menos 20. Ah, sinais diferentes? Negativo. 6 vezes 2 é 12, acrescentei o 0. E agora, olha lá o chuveirinho de novo. 6 vezes menos 6. Então, sinais diferentes. Negativos. 6 vezes 6, 36. Quem deve 120, quem deve 136, deve 156. Então, essa propriedade é a propriedade distributiva. Nesse momento do 7º ano, a gente não vai precisar muito dela. Mas lá pro final do ano a gente usa bastante, e depois no 8º, no 9º, no 1º, no 2º, no 3º, meu Deus, você vai usar muito, muito, muito a propriedade distributiva, tá? Então não fica preocupado, porque agora a gente não precisa muito dela, é só para vocês saberem e conhecer que existe essa propriedade. Eu vou deixar exercícios disso para vocês, né, como os deveres, só que eu vou mostrar aqui a resolução de 2 expressões numéricas que dão um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, vamos lá. Então, depois pausa o vídeo, eu vou deixar os deveres, e lá nesses deveres tem expressões que são um pouquinho maiores. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, para que vocês, então, depois consigam fazer os deveres sem dificuldade, tá? Então, vamos lá. Essas propriedades, quem quiser dar uma lidinha no livro, tá lá na página 57 e 58. Agora eu vou dar exemplo de expressão numérica. Então, exemplo. Calcule as expressões. Ah, Andréia, você já deu. Então, eu já dei expressões outro dia. Só que elas vão ficando um pouquinho maiores, né? As expressões, elas vão ganhando um grau de dificuldade maior. Então, aqui, essa aqui é a letra A. 4 vezes, abre parênteses, menos 2 vezes 5, mais 8, fecha parênteses, mais 6 vezes, abre parênteses de novo, menos 3 vezes menos 1, mais 2, fecha parênteses. Aqui caberia até usar colchetes, tá, gente? Se quisesse, porque parênteses, mas tudo bem, não tem problema também. Então, o que a gente sabe das expressões numéricas? Que quando uma expressão numérica tem multiplicação e divisão, a gente nem entrou em divisão ainda,
Quando tem multiplicação e divisão, a gente começa pela multiplicação e divisão, depois faz adição e subtração na ordem que vier. Mas se tem parênteses, tem que resolver primeiro a continha dentro do parênteses. Então eu tenho parênteses aqui e aqui. Eu vou começar a resolver esse, na sequência já venho para cá. Ah, Andréia, dentro do parênteses tem multiplicação e adição. O que vem primeiro? Primeiro a multiplicação. Então eu vou copiar o 4 vezes menos 2 vezes 5. Sinais diferentes? Negativo. Resolvi a multiplicação? Vou repetir a adição aqui. Vou continuar, porque minha expressão continua. Mais 6 vezes. Cheguei no parênteses. Aqui no parênteses tem multiplicação e adição. Primeiro multiplica. Só que olha só, eu vou ter que manter o parênteses, porque eu tenho continhas para fazer. Sinais iguais. Positivo. 3 vezes 1, 3. Repete o mais 2. Observa que não acabou o parênteses. Agora eu vou finalizar o parênteses. Então vai ser 4 vezes. Quem deve 10 e tem só 8, fica devendo 2. O que está errado aqui? Grudou sinal. Vale grudar sinal? Não. Parênteses. Mais 6 vezes. Quanto que dá mais 3 e mais 2? Isso dá mais 5. Não preciso colocar o mais é um sujeito legal, eu posso só colocar o 5. Agora, o que eu tenho na minha expressão? Eu tenho multiplicação, adição e multiplicação. Multiplicação primeiro, então eu vou fazer essa e essa. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Mais 6 vezes 5 dá 30. 30 tira 8. 30 tira 8 deu 22. Beleza, gente? Não é difícil não, ela só é um pouco maior. Depois você pausa o vídeo para copiar e eu vou colocar a letra B. Até para não ficar muito longo isso, tá? Se surgiu alguma dúvida, assiste o vídeo de novo. Se a dúvida persistir, anota bem direitinho, para daí quando a gente for fazer a correção dos deveres dessa matéria, que vai ser no dia 22 a correção, aí você me fala, ai, prof, eu fiquei com dúvida, né? Aí eu resolvo com vocês, tá? Prometo. Letra B. A letra B é assim, ó, 20 menos 5 vezes, abre parênteses, menos 6 mais 2 vezes 4, fechei parênteses, mais 4 vezes 7 menos 3 vezes 2. Nossa, que grande essa! Grande, e tem uma pegadinha nessa questão, hein, gente? Muito cuidado, tá? Olha só, a gente olha para a expressão, já fica com uma vontade louca de fazer isso aqui, ó, 20 menos 5. Posso? Porque eu tenho 20 menos 5 vezes, a multiplicação vem antes da subtração. Mas os 5 vezes é porque vai dar dentro do parênteses, então muito cuidado. Vamos começar pelos parênteses. Então eu vou copiar o 20 menos 5 vezes. Cheguei no parênteses, tenho uma adição, tenho uma multiplicação. Vou começar por aqui. Então, abre parênteses, menos 6 mais 2 vezes 4 é 8. Mais 4 vezes, cheguei no outro parênteses, tem uma subtração e uma multiplicação. Multiplicação vem primeiro. 7 menos 3 vezes 2 é 6. Posso fazer 20 menos 5? O 5 está multiplicando, então é 20 menos 5 vezes, agora eu vou fazer essa continha. Eu tenho 8, tiro 6, fiquei com 2. Tirei o parênteses porque ele deu positivo, então tudo bem. Mais 4 vezes 7 tira 6, é 1. Pronto. 20 menos 5? Não. Primeiro multiplica. Então, esse cara que tá aqui no começo, eu tenho que cuidar, senão eu erro minha questão.
porque ele está subtraindo e antes de subtrair tem várias coisas a serem feitas. Então eu faço 20 menos, porque sinais diferentes vai dar negativo, ó. 5 vezes 2 é 10, mais 4 vezes 1 é 4. Ah, agora sim, agora chegou a vez o 20. 20 tira 10 é 10. 10 mais 4 é 14. Tudo bem, meus amores? Então, olha só. Essa expressão, ela já começa a dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, se for necessário, pausa o vídeo e assiste mais de uma vez. Isso é o legal da aula gravada, né? Você consegue assistir mais de uma vez aquilo que não ficou bem. Então, olha só. Esse deveres que eu vou colocar aqui, ó. Deveres para o dia 22 de abril. Dia 21 de abril é feriado, na terça-feira não vai chegar nenhuma aula, não vai ter aula, nem nada. Então, daí eu posso deixar deveres que vocês vão ter tempo de fazer, tranquilo, né? Página 59, vocês vão fazer da 16 a 21, são todos. Mas tem uns que são bem rapidinho, então é da 16 a 21, questão, né? Questão 16 a 21, tá? Então, olha assim, ó, mesmo que você esteja assistindo a aula segunda-feira de manhã, eu não vou corrigir isso segunda-feira à tarde. Segunda à tarde eu vou voltar a corrigir as questões que eu deixei na quarta-feira passada, correto? Dia 15 eu deixei umas atividades. Eu vou corrigir que dia? Dia 20, tá? Aí dia 20 de manhã você assistiu essa aula ou deixou para assistir à noite, tudo bem. O que vai acontecer? Você vai assistir, depois que você assistir, você vai fazer essas questões aqui, que é para o dia 22 de abril, tá bom? Não deixa para fazer dia 22 de abril de manhã, porque dia 22 de abril eu mando outra aula. Gente, um beijo, fiquem com Deus, uma ótima semana para todos e a gente se encontra dia 20 à tarde, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.